Boa noite, estamos aqui mais uma vez, com muito prazer hoje, com uma pessoa que eu admiro muito, um ex-aluno, uma pessoa que hoje é meu amigo de profissão, né? É o famoso COBOL na faculdade. Daqui a pouco ele vai explicar por que ele ficou conhecido por esse apelido. E o Leandro, ele é uma pessoa que a gente vê um volume de garra, de perseverança, né? O Leandro sempre foi um aluno normal, como qualquer aluno, com suas dificuldades em alguns conteúdos e outros não, um aluno como qualquer outro, né? Mas sempre muito esforçado. E hoje eu fico muito feliz em ver que o Leandro prosperou, né? Que ele se tornou hoje um grande profissional e pode estar aqui hoje compartilhando com todos nós um pouco da sua experiência, um pouco da sua trajetória, um pouco dos seus conhecimentos técnicos, mas acima de tudo trazendo para você que está assistindo essa live, né, uma palavra de perspectiva, de esperança, de renovo, né, numa área onde a gente vê que o mercado está aí batendo as portas, né? E muitas vezes não temos pessoas qualificadas para assumir determinados cargos, determinadas funções. Então, assim, não adianta você falar, ah, não, isso é balela, porque todo mundo fala que TI tem emprego, mas chega na hora não tem. Tem. Você tem que. Agora não adianta. As coisas não vêm na tua porta e bate lá, oi, tô aqui. Né? Você tem que correr atrás, tem que arregaçar a manga um pouquinho também. Né? E o mais interessante é que talvez o Leandro, quando começar a falar, ele vai falar um pouco também sobre isso. Quando você arruma o primeiro estágio ou o primeiro emprego, principalmente estágio, parece que abre uma porteira na tua vida e começa a vir uma oportunidade atrás da outra. Aí você fica assim, caramba, não vinha nenhuma. Apareceu a primeira, aí começa a vir as interrogações. Fico nessa ou vou para essa? Né? Aí começa a vir, aí vem um outro dilema. Você que não tinha quase nada de escolha passa a ter muita coisa para escolher, né? Boa noite, meu querido. Pode se apresentar aí. Boa noite, meu amigo. Tudo bem? É um Tudo prazer ótimo. enorme estar participando aqui com você. Te agradeço aí pelo convite, né? Tantos anos de faculdade, né? A gente, na correria entre professor e aluno, a gente volta e meia esbarrava no corredor. Final de aula, a gente sempre conversava alguma coisa ou outra, né? E é um prazer enorme estar aqui conversando com você, estar passando para o pessoal aí que está, né, nos assistindo. Sou o Leandro, fui aluno do Carim na FAMERC, né? Com muito prazer. É uma pessoa, eu tenho um carinho muito grande, aprendi muito com ele, né? Uma pessoa, um professor super dedicado, aquele professor que está sempre com a gente ali no momento que a gente não está tão legal, né, na matéria, mas ele vai ali, dá sempre um suporte, dá uma ajuda, né? E eu agradeço muito o grau de conhecimento que hoje eu tenho, eu agradeço muito a ele e aos professores da FAMERC, que me fizeram crescer tanto como pessoa quanto como profissional, né? E o apelido de COBOL foi muito engraçado, né? O que acontece? Eu comecei a estagiar, né, numa empresa e eu comecei a desenvolver em COBOL. E é um sistema muito antigo, né, desde 1965. E eu comecei a ficar como estagiário de COBOL e na faculdade, quando me perguntaram o que eu fazia, eu falei, cara, eu sou estagiário e eu faço estágio numa empresa e eu desenvolvo em COBOL. Eu falei, o quê? COBOL? Não acredito. Isso ainda existe? Existe. Muitas empresas, até hoje, né? A Até empresa hoje, lá né? que eu trabalho, né? Até hoje. Lá Bradesco, cara, estão migrando agora para o SAP, né? Mas o COBOL não é desfeito por nada nesse mundo. Tem muita coisa ali atrás e não tem nem como desfazer. Eu Até acho hoje. que E vai ficar de eterno. é por conta de, eu acho, de ser muito particular, né? As funcionalidades dele, muito particular dele, né? É claro que tem Sim. outras metodologias de linguagem, de outras coisas que surgiram com o passar do tempo, mas ele tem a característica Uhum. particular dele, como você falou, desde a década lá de 60 e 70 e até hoje, Isso. claro, com as evoluções, né, que teve, mas até hoje predominante no mercado. Sim. E muita coisa ainda roda no mainframe, né? Tipo, por exemplo,
o que eu conheço mesmo que hoje utiliza o mainframe 100% é a Bradesco, né, a parte tanto Banco Bradesco quanto a Bradesco Seguros, a parte do vida e previdência, seguros de automóveis, que mais? Saúde. Né? A primeira interface é Java, né? A Uhum. parte de Java. Isso. Algumas coisas estão migrando agora um pouco para o SAP, né? Mas a parte robusta mesmo, que roda por trás mesmo, é o COBOL. O COBOL que segura a maioria das coisas. Então, quando a gente vê que tem algum incidente, dificilmente a gente vê um incidente no mainframe. É muito difícil. A gente vê mais na plataforma baixa, no Java. No Java, a maioria das vezes, posso te dizer, 80%. Né? Mas o COBOL está segurando até hoje. É engraçado. Eu fiz uma live com a Gabi, não é da tua época, mas você deve lembrar um pouco Uhum. vagamente dela, né? Sim. Gabriela. A Uhum. Gabriela é de uma outra rede bancária, né? Também. Uhum. E assim, ela também trabalha, tá trabalhando também com mainframe, entendeu? Também Uhum. um grande concorrente do Bradesco. Mas Lembro dela, uma morena. Lembro isso, dela. tá morando em São Ela foi, Paulo, né? ela foi estagiária lá da Stefanini na época. Foi, exatamente. Chegou a ser estagiária na Lembro Stefanini dela. por um tempo e hoje está no maior concorrente do Bradesco. Mas ela trabalha Eita. hoje, ela mora em São Paulo, né? Uhum. E ela também estava falando sobre essa questão, né, do COBOL na live dela. Tem Então, a a gente Caixa vê que Econômica também. Né? né? O sistema da Caixa todinho roda em COBOL. Essa parte aí tava tendo um problema agora aí com relação a essa parte aí dos benefícios, né? Isso tudo é o COBOL que roda, aquela Minha Casa Minha Vida. Porque eu lembro que eu tinha essa parte, né, do conhecimento que era em COBOL lá na parte da Caixa, e eu tive mais também que o alemão. Lembra do alemão que era da nossa turma? Ele Lembro, foi lembro. estagiário, mas na parte de ele não ficou na parte de mainframe, ele ficou na parte de plataforma baixa, né? Ele ficou na parte de Hum, Java. Aí eu falei com ele, cara, tenta ir para o mainframe, que de repente no mainframe talvez você segure, você possa perseverar e crescer lá dentro. Aí não sei o que aconteceu, o período de estágio dele acabou. Acabou que a gente perdeu até contato, tem um tempo que eu não falo com ele. Meu querido, aproveitando esse momento que você está falando tanto de COBOL e talvez algumas Uhum, pessoas, até mesmo da área tecnológica, que estão começando sim, agora, podem estar uhum, entrando e você está falando de COBOL e as pessoas que estão entrando geralmente ouvem só Java, ouvem só C Sharp, ouvem só Python, né? Ai, nunca ouvi uhum, falar nesse COBOL. Você pode, em alguns minutos, falar o que é o COBOL, para que essas pessoas posso. possam. Poxa, ele está falando de COBOL, eu nunca ouvi falar nisso, porque acontece, né? O pessoal mais moderno, que não trabalha numa área muito específica como a sua, né? Uhum, Talvez nem conheça, nunca tenha ouvido falar, né? sim. O COBOL, ele, cara, a interface dele, ele é assim, a pessoa que quando vê, né, toma aquele susto, tô mexendo no DOS, é igualzinho o DOS, aquela tela escura, né, e a maioria hoje da linguagem de programação, ela é totalmente voltada à orientação ao objeto, né, o COBOL não, ele é totalmente estrutural, então, assim, ele utiliza, tem o COBOL 6, né, e o COBOL BAT. Qual a diferença do BAT para o 6? O batch é a parte que não é online, né? Então você pode rodar ele sem problema nenhum. Agora o Six é uma parte que ele já mexe com a parte online, que se dependendo eu vou falar mais ou menos do nosso dia a dia, né? Hoje eu não estou mais na parte do desenvolvimento, hoje eu estou mais na parte da governança. Mas eu vejo muito dos problemas lá na empresa acontecendo diretamente por causa disso. É, a parte do online, né, do Six. Então, assim, muitas das vezes você vai mexendo numa rotina que essa rotina ela tá rodando. Então, por exemplo, se for fazer alguma mexida numa parte do sistema, vou trocar alguma variável e for subir a variável ela estiver incorreta, você pode parar o sistema todinho. Às vezes já aconteceu uma situação que do saúde foram mexer numa variável de um programa e subiram o programa, né? E quando nós fomos ver, parou a área da saúde, bem dizer toda. Pessoas que estavam tentando ser internadas não estavam conseguindo. Né? Então, isso deu um problema
que na época, cara, eu lembro que eu saí, eu tava à noite. O problema começou, eram 7 horas da noite. Foi ser, aliás, eram quase 11 horas da noite, ainda estavam tentando solucionar o problema. Depois que foram fazer a varredura, era uma variávelzinha que ferrou com quase tudo, né? Então isso deu um problema gigantesco. Então, assim, o COBOL é uma linguagem totalmente amigável, né? A pessoa que hoje se interessar por COBOL tem até uns livrinhos, né? É uma linguagem totalmente amigável, super tranquila, né? Tranquila de desenvolver, de entendimento, de parte de, né, como eu posso dizer, a estrutura em si, ela lembra muito, como eu posso dizer, o algoritmo, É. né? A É gente uma pega a linguagem parte do muito, muito. algoritmo. O cara que é bom de lógica, ele se dá super bem, né? É Sim, um cara que é bom de lógica que se dá super bem em COBOL. Eu acho que sim, é diferente da, por exemplo, não falando mal, porque eu sou suspeito para falar, mas o Java, por exemplo, além de uhum, você entender, tem que entender bem da lógica, você tem que entender muito do funcionamento interno da linguagem, porque é muita sim, particularidade, né? uhum, Então, assim, o COBOL, como C, né, como o Pascal antigo, são linguagens que o cara que desenvolve, uhum. que tem lógica de programação, ele consegue ir numa boa, Ele sai né? do outro lado na boa, com certeza. Exatamente. Ele pode fazer sem problema nenhum, que ele vai sair do outro lado sem Você problema, enxerga ainda uma né? vida longa para o COBOL? Consigo. Eu vou te falar, para migrar muita coisa, eu posso te dizer lá pela vivência que eu tenho lá na Bradesco. Lá tem muita coisa que eu roda no COBOL, né? Então, por exemplo, tem muita coisa muito sistema antigo, né? Para o cara poder entrar lá e pegar aquela lógica que já existe ali, né? Para poder migrar para um outro sistema, e vai levar muitos anos. Muitos anos. Então, assim, a pessoa que ainda quiser entrar nessa área, né, fala, pô, tô com medo de entrar e não conseguir mercado, pode ir sem problema nenhum. Vai conseguir vaga sem problemas. Tanto aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, então, nem se fala. E eu ouvi dizer que Portugal está voltando a crescer bastante a parte de mainframe, né? Que antigamente teve uma galera que até trabalhou comigo, estão morando muitos anos em Portugal, voltaram para o Brasil, e agora essa parte de mainframe está crescendo tanto no Brasil quanto no Canadá. Interessante. Então você enxerga essa vida longa mesmo com uma linguagem antiga, né? E, Sim, sim. e me diz uma coisa, Leandro, você já mais ou menos já comentou um pouco sobre a sua trajetória, já comentou até da empresa Uhum, que você hoje trabalha, né? Que todo mundo conhece. uhum, Acredito eu, não conheço o funcionamento da Bradesco, mas acredito eu que deve ser setorizada. A Bradesco Seguros deve ser um tipo, um sistema totalmente particular. A Bradesco Saúde já é um outro sim, setor, diferente do Bradesco Banco, né? isso, Eu acho que hoje você está na Bradesco Seguros, não é isso? Pelo que eu... isso. A parte dos seguros, né, como eu posso dizer, hoje, a parte da TI, né, nossa, nós respondemos ao banco, né, mas só que nós prestamos serviço para a seguradora, né? Então, o que acontece? A seguradora envolve Bradesco Seguros, Vida e Previdência, automóveis, seguros de vida e a parte de saúde. É tudo numa empresa só, mas assim, áreas distintas. Uhum, entendi. E me diz uma coisa, você veio, né? Você já falou também o nome da faculdade onde você estudou, Uhum, né? Isso não tem problema nenhum. A gente não está aqui nesse intuito da propaganda, né? Mas a gente está no uhum, intuito aqui mesmo da somatização com as pessoas, né? Independente de onde a pessoa sim, estuda. Mas você veio de uma faculdade pequena. Você veio de uma faculdade que não possui um nome no mercado igual outras instituições de ensino que já têm um nome já por serem de grande porte, ou seja, você veio de uma faculdade, uhum, não de uma universidade, né? uhum, Hoje no mercado, né? Depois de anos que você já está enganjado no mercado, né? uhum. Anos, mas não é porque eu sou velho, não, é porque eu comecei cedo, né? Mas assim, você hoje se sente menor do que alguém dentro do seu trabalho por ter vindo de uma faculdade pequena?
Você sente alguma Não, inferioridade ou isso não influenciou nada na sua capacidade profissional hoje? nada. Vou te ser sincero em nada. Porque eu sempre tive essa filosofia, né? Quem faz a faculdade é o aluno. Né? E eu tive a certeza que eu estudei numa grande faculdade, com excelentes professores, né? Que me passaram conhecimentos no qual eu carrego comigo até hoje. Né? E assim, eu enxergo, tive pessoas que entraram comigo na minha turma de estágio que fizeram faculdades renomadas, né? E não seguiram a mesma trajetória que eu segui. Pelo contrário, o contrato deles nem foram renovados. Né? Então, assim, ficou o período de estágio, acabou o período deles de estágio e a empresa não renovou. E o meu, graças a Deus, foi todos os anos, né? Foi renovando, 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 até o período que eu fui contratado. Aí fiquei como contratado nessa empresa durante um tempo, né? E fiquei, se não me engano, 2 anos. Fiquei 2 anos como estagiário e 2 anos como contratado. E surgiu essa oportunidade, né, na Bradesco. Na época eu fui cobrir umas férias na Bradesco. O meu gerente, na época, gostou do meu trabalho e ele falou para mim: a primeira oportunidade, quando tiver, eu vou te trazer para minha equipe. E foi o que aconteceu. Na época surgiu a oportunidade, ele me ligou perguntando se eu ainda queria fazer parte da equipe. Eu topei de antemão, né? E graças a Deus as coisas assim só melhoraram, sabe? E assim, eu não vejo nenhuma lado Inferioridade, né? inferior, Às pelo vezes até pelo contrário. contrário, né? Pelo Às vezes contrário. assim, quanto menor, mais conhecimento a gente consegue adquirir, porque mais acesso a gente tem aos profissionais, né? É claro que a Sim, faculdade, a sim. gente sabe que não ensina tudo, que ensina o mercado. A faculdade abre a porteira para você. Isso, O senso de isso. pesquisa, de busca, principalmente na área de TI, tem que estar aflorado. Você tem que entender que quando Sim, você escolhe fazer TI, você precisa ter a noção que muita coisa você vai aprender sozinho, entendeu? Você vai ser claro. autodidata, Tem que ser entendeu? Até autodidata, mesmo isso aí. porque o conhecimento de TI é muito amplo. Hoje você sabe alguma Sim, coisa que eu não sei, e eu sei alguma coisa que você não sabe, entendeu? E esse sim, compartilhamento sim, faz com que a gente possa juntar os nossos conhecimentos e você aprender comigo e eu aprender com você. Por isso que a área sim. de TI é uma área que se trabalha em equipes. Por quê? Sempre Uhum, numa equipe você vai ter alguém bom numa coisa, alguém bom em outra. Talvez seja um dos grandes obstáculos, porque trabalhar em uhum, equipe é uma coisa difícil. Por isso que a sim, gente, quando é professor dentro de uma universidade, a gente valoriza muito o trabalho em grupo. Porque o trabalho em grupo uhum, é um treino para o trabalho em equipe. Tudo, eu não sei se você sim. vai concordar comigo, mas tudo que Não concordo, acontece num trabalho em grupo acontece num trabalho em equipe. Gente que com faz certeza. pouco caso, gente que não entrega em prazo, gente que não cumpre, e vai ter sempre aquele que se dedica muito, né? A Aquele ideia lado da individualidade, né? é, Assim, assim, graças a Deus, lá na minha equipe, eu posso dizer hoje que a minha equipe, ela, tirando uma pessoa da equipe que não, infelizmente não se enquadrou na equipe, né? Mas ele ainda continua na equipe, mas a boa parte da equipe, a maioria, é todo mundo unido. Né? A que bom. gente veste a mesma camisa e, assim, deu um problema para um, pô, tô tendo um problema, calma aí, senta aí, deixa que a gente resolve. Ou deu um problema de saúde, pô, cara, eu não tô podendo ir, teve um problema, cara, fica tranquilo, deixa que a gente resolve aqui, entendeu? A gente tem esse grau muito, essa parceria muito grande E na assim, equipe lá nossa. então muitos alunos, quando a gente passa um trabalho em grupo, falam, ai, mais trabalho, mais não sei o quê. Mas é justamente por isso, a gente está tentando preparar o aluno, como a gente preparou você e preparou outros, para quando chegar no mercado, encarar essa questão do trabalho em grupo Eu como vou um te falar, isso é trabalho fundamental. exato, né? Agora, uma outra pergunta que eu acho que é Uhum, pertinente agora nesse momento. uhum. Hoje, se você fosse destacar, antes de fazer essa pergunta, como é o mercado de estágio dentro da sua empresa? É um mercado que você vê oportunidades ou não? Porque você começou como Sim, estagiário a numa gente outra empresa, né? Porque hoje as foi. pessoas falam assim, vale a pena? Leandro, onde eu quero chegar? Se hoje eu tivesse um emprego que não fosse na área de TI, tá? Eu faço Uhum. faculdade de TI, mas eu trabalho em outra área. E aparecesse uma Eu oportunidade era assim. de eu fazer TI, de eu ir para o estágio em TI. Vamos supor que eu ganhe R$ 3.000. Eu sei que não é fácil você Uhum. abrir mão de um emprego de 3 mil.
mas apareceu um estágio de Uhum. 1.500, a metade do teu salário. Mas você tem um sonho de fazer TI. Vai bater aquele medo. Será que eu, depois do estágio, vou conseguir ficar? O que você aconselha? A pessoa fica no emprego? Ou, se Posso ela falar por quer seguir experiência? tecnologia, ela sai? Vou falar por experiência própria, tá? Isso que você falou aconteceu comigo, né? O que aconteceu na época? Eu, antes de fazer informática, eu fazia faculdade de biologia, né? Então, vi que o mercado para biólogo era muito restrito. Então, tranquei minha faculdade de biologia, trabalhava numa empresa, eu era office boy nessa empresa. Saí, né? Aí fui para uma outra. E surgiu a oportunidade de eu fazer faculdade, né? Lá na nossa faculdade. E na época, eu não tinha nada em mãos, né? Não tinha estágio, não tinha nada. E o horário que eu trabalhava era justamente com o horário que eu tinha, né? Que eu lá da faculdade. Eu falei, cara, eu não quero viver a minha vida trabalhando nisso, é uma coisa que eu não gosto. Então, assim, eu vou aventurar. E na época, eu era noivo, né? E na época, minha noiva me apoiou bastante nesse detalhe. Né? Minha noiva, meu pai, minha madrasta, foram as pessoas que hoje até, eu conversando com a minha madrasta, eu relembrei isso. Foram as pessoas que mais me apoiaram. Eu saí sem uma mão na frente e outra atrás, cara. Sem pestanejar. Fui, né? Comecei a faculdade e nisso eu comecei o primeiro estágio. Eu comecei no estágio na empresa, vou até falar o nome da empresa, se puder. Né? Foi na Stefanini, tem um chamado Talentos. Você fica 3 meses no estágio, você não tem uma bolsa, você só ganha o ticket de alimentação na época, né? O ticket de alimentação, se eu não me engano, era R$ 5 por dia e a passagem. E não tinha salário durante 3 meses. E depois desses 3 meses, você ganhava uma bolsa de R$ 500. Aí você ficava com R$ 500 3 meses. Depois de 3 meses, esses R$ 500 ia para R$ 600, né? E assim gradativamente. E eu vou te falar, valeu a pena. Valeu muito a pena. Que eu, tanto quanto conhecimento, eu tive, né? E valorizar, né, a nossa profissão. Que muitas das vezes as pessoas falam, o mercado de TI é muito amplo e você não precisava passar por o que você passou. Mas eu posso falar, foi fundamental, que me fez crescer, né, como pessoa, como profissional, o aprendizado que eu tive ali, eu vou levar para minha vida toda, né? E eu falo, se a pessoa ela tem esse sonho, ela deve correr atrás do sonho dela, sabe? A independente, pô, eu ganho mais numa empresa e vou sair hoje você vai sair para ganhar bem menos. Mas lá na frente, quem sabe você sendo um excelente profissional, você pode ganhar até o dobro na sua anterior. Uhum. Né? Eu digo isso por experiência, que isso, quando você fez o levantamento, eu falei, caraca, quando você, e olha que não estava nem programado naquele nosso Isso. modelo, que você mandou, eu me enxerguei no passado, sabe? Engraçado, O eu que não eu lembrava passei. desse fato. Mas você falando agora da história, me veio um flash na cabeça. Eu não vou comentar até por uma questão ética, mas um flash, eu Uhum, posso estar enganado, porque é tanto aluno que passa na nossa vida, mas um flash de uhum, uma dificuldade, talvez até de pagamento, de pagar aquele momento ali a faculdade, por conta disso que você foi. acabou de contar, e você me contou que Uhum, estava, eu falei, vai abrir uma oportunidade, persevera, continua. Eu me lembro de uma foi, conversa que nós foi, tivemos sobre isso, foi entendeu? sim. E abriu a oportunidade, e assim, eu acho que o teu estágio já foi direto para Cobol, não foi? Você não foi estagiar na... Foi, Foi, né? foi direto. Uhum. Uhum. E hoje, se você tivesse que escolher uma área da TI, que não é a área que você trabalha, para se aperfeiçoar, você hoje tivesse assim, poxa, eu quero fazer uma aperfeiçoação, um aperfeiçoamento, mas não é o que eu estudo, o que eu trabalho no meu dia a dia. Qual seria a área? Uhum. Cara, eu vejo a área do SAP crescendo bastante, né? Tanto pelo Bradesco quanto a maioria das empresas. Minha ex-esposa, hoje ela é analista SAP, né? E tem crescido bastante. E a área de Basis, né? O Basis é a parte da infraestrutura do SAP, né?
Antes de ser implantado o SAP, tem que rodar o Basis para poder ver se a infra está boa. É uma área que eu tenho gostado bastante. E lá na empresa tem essa área. Então, assim, é uma área que eu, se eu tiver oportunidade, eu pretendo migrar para lá. Tanto de Entendi. conhecimento, né? E uma área que está crescendo bastante. É uma área que, então, que você focaria uma especialização em algo voltado para isso, né? Sim, sim, Uhum. sim. Vale muito a pena. E hoje, se você fosse falar para o pessoal que está ouvindo aí, quais seriam assim os pontos chaves ou as palavras-chave de habilidades que um profissional de tecnologia, principalmente se trabalhar com o desenvolvimento, que é o que você fez aí na sua carreira, o que você acharia que seria um pré-requisito? O que você acha que deveria ter? Olha, sim, hoje em dia a gente vê, né, eu vejo muito pelas vagas que são oferecidas, o cara pede quer contratar um júnior, né, mas o grau de conhecimento ele quer de um pleno para sênior, né, são coisas assim, mirabolantes. Então, o que eu costumo falar, né, para essas pessoas? Focar mais na parte do desenvolvimento, a parte da lógica, né, um conhecimento de bancos de dados seria interessante ele chegar com esse feeling lá na frente. Quando chegar para uma entrevista, né, além do conhecimento da parte da linguagem que ele conhece, se ele tiver uma parte de conhecimento de banco, tanto o Oracle quanto o SQL, né, então ele vai ter um plus, né, a mais do que as outras pessoas que não têm desse conhecimento. Entendi. E assim, a gente vem passando aí, né, um momento muito delicado, né, um momento de saúde pública, um momento que o mercado exigiu de todos nós profissionais de TI muito, porque a gente teve que dar um Uhum, suporte muito grande para as coisas continuarem funcionando, né? uhum. E o trabalho em home office foi uma realidade. Você acha que no trabalho de home office, né, das organizações tecnológicas que trabalham com tecnologia, a questão de ter tido esse processo devido à pandemia atrasou nos cronogramas, trouxe algum prejuízo, ou você acha que o pessoal de TI conseguiu tirar de letra isso? Eu vou te falar pela nossa vivência, né? A gente conseguiu tirar de boa, conseguimos tirar de letra, né? Não deixamos a peteca cair em nenhum momento, né? E assim, a gente tem atuado diversas vezes, né? Então, assim, as coisas lá dentro da companhia estão fluindo bem, né? Eu vejo a demanda, pelo contrário, ela está crescendo ainda mais, né? Antigamente, lá, quando a presencial já tinha uma certa demanda. Agora, nesse período de home, está crescendo ainda mais. Então, assim, tem coisas que as pessoas estão fazendo e estão. A peteca não caiu em nenhum momento. Pelo contrário, eu estou vendo progresso cada vez mais. Tanto na parte de infra, a empresa está até. A gente outro dia estava conversando, está de parabéns. Tanto na parte de infra nossa, né? Eu tenho eu utilizo um sistema aqui no qual eu utilizo a minha máquina de qualquer lugar que eu sentar, eu posso sentar e acessar a minha máquina está na nuvem. Então, isso tem facilitado bastante para a gente, sim. E me diz uma coisa, então, pelo que você já deixou claro aí, né, nas entrelinhas, pós-pandemia, o mercado de TI se recupera rápido. Sim, Aliás, você nem sim. enxergou, então, prejuízo para o mercado de TI. Não, pelo contrário, a empresa em si, né, as áreas têm atuado bastante, né? Assim, como eu posso dizer, o prejuízo, ela não posso dizer assim, sempre vai existir uma boa parte, né? Mas não tanto quanto a gente imaginava que poderia ser. Uhum, entendi. Porque assim, trabalhar com informática, a gente sabe que independente do que você faz, ou se você pesquisa, você está no mercado, você programa, você dá aula, é algo muito, muito estressante em alguns determinados Uhum, momentos. Por quê? Porque às vezes uhum, persiste em você encontrar determinados erros que você não consegue encontrar com uma facilidade. Às vezes erros, igual você acabou de falar de uma pequena variável, né? Então são uhum. erros que às vezes você quebra a cabeça, erros simples, mas que trazem problemas sérios, né? E que estressam muitas das vezes.
que deixam, às vezes, a gente com horas extras, noites de sono, preocupação, e etc, etc, né? Então, assim, nesse momento eu queria te fazer uma pergunta. A gente já vem passando pela pandemia com um custo psíquico muito alto, né? Ou seja, nosso Uhum. bem-estar está muito abalado, né? Sim. Nosso emocional está muito abalado. Será que existiria algum conselho que a gente poderia dar para as pessoas que estão entrando no mercado agora a como, pós-pandemia, não deixar esse psicológico, esse mental, esse físico influenciar no nosso dia a dia, já que vamos para uma área que a gente precisa trabalhar com a mente, porque a área de TI trabalha diretamente com a mente e com a concentração, né? Uhum. Seria uma hipocrisia nossa falar que a gente faz um trabalho de TI se a gente não tiver, a gente precisa estar com a mente muito concentrada, Sim. né? Porque senão não evolui, né? Por isso, talvez Uhum. o trabalho em home office seja até um trabalho promissor para a área de TI, porque em casa, às vezes, você não está com barulho, não está com aquela coisa de gente para lá e para cá no trabalho, mas poderia ser até um caminho. Então, qual seria o conselho para que a gente passe por isso e que isso não influencie lá na frente? O conselho que eu digo para eles é o seguinte: a nossa área, se um dia a TI parar de funcionar, pode ter certeza que o país quebra. Né? Que hoje em dia tudo é voltado para a nossa área. Né? A pessoa hoje precisa, vamos supor, precisa efetuar um pagamento. Hoje em dia a gente tem a facilidade, a praticidade de pegar o celular, né, e fazer esse pagamento pelo celular, pelo internet bank. Hoje em dia chega nas agências bancárias, a maioria das agências bancárias estão todas fechadas. A gente consegue ter essa facilidade, né, tanto na parte do celular quanto do próprio computador. Então, o que eu tenho aconselho para eles é o seguinte: nós estamos passando essa fase agora, né, um período complicado, é complicado, mas a gente ainda tem muita estrada pela frente, entendeu? Então, assim, não desanima, que o mercado de TI ele é muito amplo, né? Essa parte que eu falei, tanto do mobile quanto da parte de software, ela vai sempre existir, né? Então, assim, a empresa hoje ela pode estar atravessando uma fase complicada. Né? A maioria das empresas hoje a gente vê no noticiário um monte de empresas atravessando um problema devido a essa pandemia que nós estamos tendo. Mas esse problema ele não é de eterno. Em algum momento ele vai precisar de um profissional de informática. E a gente vai Então, ter o que que eu estar costumo pronto, falar, afiado, para quando precisar da gente, a gente não está abalado. justamente, É igual o profissional da saúde, né? justamente, Se o profissional da saúde se isso aí. abalar, a gente, né? Eu estou vendo hoje os grandes pilares de sustentação para manter as coisas funcionando é a saúde e a tecnologia, Sim, isso né? aí. Até mesmo dentro da saúde, o que seria, né, sem a tecnologia? O que seria de nós sem os Sim. respiradores modernos, né? Então, assim, existe é, uma expectativa nossa de recuperação rápida, existe uma vontade de voltar logo à vida normal, mas a gente precisa Uhum. entender que a gente precisa, como profissional de TI, voltar com a cabeça fresca, porque vai ter muito Sim, trabalho sim, pela frente. Entendeu? Trabalho com até para o certeza. apoio de recuperação econômica. Entendeu? Sim. Porque as empresas que, vamos supor, empresa de venda, que deixou de vender nesse período, ela vai ter que investir em recurso tecnológico para tentar suprir tudo que ela não vendeu naquele período para vender agora. Uhum. O Sim. processo de logística vai aumentar, porque muitas pessoas que deixaram de comprar muitas coisas agora devido ao medo vão, depois de um certo Uhum. tempo, passar a comprar. Então, nós vamos ter uma logística, já estamos tendo, eu fiquei sabendo por um profissional de logística ontem que uma grande Uhum. empresa brasileira que trabalha com entregas de eletroeletrônicos, ela está com problemas de logística nas suas entregas, justamente porque muita gente começou a comprar pela internet, porque não está tendo a parte física, né? E as empresas não estão conseguindo administrar bem essa questão logística nesse momento por conta disso. Imagina Uhum. depois. Então, eu acho também, concordo com você, que vamos ter muita coisa pela frente. Eu acho que o mercado de TI volta
mais ainda a ter uma abertura, entendeu? Então, assim... Eu vou até mais além, cara. Já digo que o mercado de forma, a nossa área, ela vai voltar muito aquecida, né? né? Devido tipo essa pandemia, né? Então, assim, muitas das coisas que hoje em dia você tocou até na parte mesmo de venda, que hoje em dia a maioria das empresas, a gente vê essas lojas aí de eletrônicos, né? Essas lojas de grandes varejistas, é, quando você vê, as lojas estão todas fechadas, mas a grande maioria lá, vendas online via WhatsApp. O WhatsApp é a parte de tecnologia, né? Então, assim, ele entra em contato com o vendedor pelo WhatsApp, o vendedor entra pelo a homepage da empresa e ali ele compra o produto. Então, assim, querendo ou não, a nossa área ela não está sendo abalada em nenhum momento. Pelo contrário, ela está sendo utilizada e muito, né? Uhum. Então, assim, eu vejo que esse período pós-pandemia, o mercado de informática vai vir totalmente aquecido. Então, assim, é o que eu peço hoje para a galera que está nos assistindo é o seguinte: se preparem o máximo. E aquele lance, você sendo o melhor, se destacando, a sua chance de ser contratado é muito grande. Então, Entendi. assim, tente buscar o maior nível de conhecimento que você puder. E quando chegar a oportunidade de um estágio e a pessoa, quando for fazer o comparativo, na entrevista com você, com o seu currículo, e vendo que você está sendo totalmente preparado, pode crer que aquela vaga é sua. Entendeu? Então, eu sempre estou falando para vocês que estão nos assistindo, se preparem o máximo. É que eu converso com o meu sobrinho, que está querendo entrar agora para a área. E eu converso muito com ele: filho, se prepara. O tio vai te passar alguns livros para você ir aprendendo, já pegando alguma coisa, e tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. E assim, só quem se destaca são os melhores. Então sempre tenta ser o melhor, para você sempre estar ali destacado. Ótimo você falar isso. Porque eu sempre tive esse senso de oportunidades, né? Eu sempre trabalhei muito com isso. E para completar o raciocínio do meu amigo, se você está assistindo a live e hoje tem condições financeiras de investir em conhecimento e gosta da área de informática, é oportunidade, tá? E se você já estuda ou um curso técnico ou um nível superior, não é o momento de desistir, é o momento de perseverar, continuar, porque a tendência é abrir muitas oportunidades. Eu tenho alunos, né, que conseguiram estágios durante esse processo de pandemia, né? As únicas áreas que estavam empregando realmente era tecnologia e saúde, né? Uhum. Então, assim, perseverem. No final desse vídeo vai aparecer o meu WhatsApp, né? Vocês podem entrar em contato comigo nesse WhatsApp profissional, não é pessoal, então às vezes pode demorar um pouco a responder. Esse WhatsApp que é o 967 61 7845. Você pode solicitar uma ajuda. Professor, eu tenho vontade, mas eu estou muito quebrado. Tem uma forma de me ajudar? Tem uma bolsa? Tem uma forma de me fazer eu ingressar? A gente sempre vai buscar uma solução e uma luz para que você possa prosseguir. Deus sempre coloca alguém no nosso caminho, né? Deus sempre coloca um Verdade. pai, ou um amigo, ou um professor para te ajudar e te empurrar. Isso aí você pode ter certeza. Em tudo na vida vai ter alguém ali que está sendo usado por uma força sobrenatural para te ajudar a evoluir, né? Seja numa oportunidade de emprego, seja numa perseverança, seja até em uma palavra. Então, não desista, tá? Leandro, eu quero muito te agradecer esse tempinho que você disponibilizou para mim. Foi muito bom rever você, entendeu? Uma das primeiras pessoas que eu pensei logo quando eu comecei esse projeto foi em você, entendeu? Por conta de saber da tua trajetória, de saber do teu esforço, entendeu? De saber que você foi um aluno normal, que teve dificuldade, mas que venceu, entendeu? E que hoje está bem no mercado, entendeu? Que teve seus anseios, seus medos. Então, foi uma das primeiras pessoas que eu pensei logo foi em você, porque você tem uma história de superação, né? Você veio de uma outra área, você não entrou na faculdade de TI já com conhecimento de informática, igual muitos entraram na sua turma.
Você sabe que na sua turma teve pessoas que são muito boas, que estão bem ocupadas hoje no mercado também, mas que entraram com conhecimento, porque já vinham de um curso técnico, né? Então, assim, foi diferente de você, então você suou muito a camisa para chegar onde você chegou. Então, eu me orgulho muito de ter sido seu professor, tenho muita satisfação de poder hoje estar te entrevistando. Pretendo futuramente marcar uma outra contigo mais técnica, mais voltada para o lado técnico, mas foi muito bom mesmo, tá bom, meu amigo? Então, eu deixo Eu você fazer as agradeço. considerações finais aí, para a gente poder encerrar a nossa live. E olha, vamos fazer 1 hora de live, hein? Bateu o recorde. Olha, nem parece, foi muito Pois rápido. é. E assim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, participando do canal, né, e peço aos alunos, por favor, sigam o canal. O professor Carinho é uma excelente pessoa. Não é porque é meu amigo, mas é uma excelente pessoa como professor, pessoa. É a pessoa que super prestativa, sabe? Que você precisar, ele está sempre ali prestativo para poder te ajudar. É uma pessoa que me ajudou bastante nessa minha trajetória aí. E agradecer, Karen, pela oportunidade. Quem agradece sou eu. Acho que, né, eu estou super feliz em falar um pouquinho aqui da minha vida. E o dia que você quiser que eu participe, fale mais alguma coisa com relação, estou sempre às ordens. Tá bom, meu amigo. Muito obrigado, tá? Eu vou encerrar aqui a gravação, mas fica aí que eu vou falar contigo. Falou.